sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com um quadro que tem dado o que falar nesse podcast, hein? Que é Lá Vem a Bomba. Irmãos, Deus tem nos abençoado grandiosamente. Deus tem abençoado a sua vida. A leveza do nosso coração tem sido uma pluma diante daquilo que temos tentado ofertar diante do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos com esse novo quadro apresentando mais uma vez essa quarta-feira, Lá Vem a Bomba. E hoje nós vamos falar de assuntos pertinentes que foi levantada acerca de dúvida de cristãos. Amém? E hoje nós vamos fazer algumas perguntas e quebrar aqui. É bíblico ou é mito? Mostra o texto. Amém? O que é isso? É mito? É bíblico? Mostra o texto. Então, eu queria fazer uma simples oração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor está me dando, de estar aqui diante de o público a qual o Senhor permitiu estar aqui para nos acompanhar. Eu agradeço pelos 20 que vê, pelos 30, pelos 40, pelos 50, pelas centenas. Eu sei que esse canal está em crescimento, mas assim eu peço que nesse exato momento abençoe esse que está nos acompanhando e aquele que há nos acompanhar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a família 1 Samuel 7,12 Cast. Irmãos, não deixe de deixar o like, não deixe de apoiar os nossos patrocinadores, vai ficar tudo aqui, as obras sociais. Mas hoje, irmãos, nós vamos, de alguma forma, ajustar algumas coisas, porque cada quadro desse Lá Vem a Bomba, que é um quadro por mês, é perguntas conflitantes. Então nós não vamos destruir a fé de ninguém, mas vamos tentá-la, apresentá-la diante da palavra. Amém? Estamos aqui com Rafael Aldisson, juntamente com a irmã Aline. Rafael, você está incumbido hoje de mandar as bombas aqui para nós. Enquanto ele vai organizando a aparelhagem ali, né? Para ele ficar mais bem apresentável, e daqui a pouco tempo ele vai estar aqui no nome de Jesus. Amém? Eu queria, desde já, agradecer vocês pelos apoio, o apoio mesmo. Amém? No nome de Jesus, não deixe de deixar comentário, não deixe de fazer perguntas. Estamos aqui para crescer um com o outro, irmão ajudando irmão. Vamos lá, Rafael, fecha a tela e volta com a bomba. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez com o pastor Venâncio e com assuntos polêmicos nesta noite. Para não delongarmos, já vamos para a primeira bomba, pastor Venâncio. Segura essa aí no seu peito. Primeira, Deus ajuda quem cedo madruga? Isto é mesmo existente na Bíblia? Amém. Irmãos, isso está muito relacionado em oração, está relacionado em cultura, amém? Mas vamos ver o que um texto bíblico, a Bíblia fala, porque talvez a pessoa fale, não, eu vou orar de madrugada porque a fila de madrugada é menor. Irmãos, sabemos que, judaizante falando, tem horários e tempos de oração, sabemos disso, entendeu? Nós não vamos ignorar isso. Mas quando a pessoa fala que a fila é menor, você está querendo limitar o seu Deus. Deus não é limitado. Quando Paulo vai falar de oração, a igreja de Tessalonicenses, ele vai falar assim, aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele vai falar assim, orai sem cessar. E aí, é louvável a pessoa que ora, é louvável a pessoa que acorda cedo para trabalhar, é louvável. Mas vamos ver um texto bíblico que está em Salmos 127, no verso 2. Vamos ver o que a Bíblia está escrito. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? É para a gente entender que nem tudo é regra, gente. Amém? Nem tudo é regra. Então, quando a gente
faz alguma conotação com a vida de alguém baseado no que é ato, disciplina nossa, a gente talvez estão criando uma cultura, um mito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Lembra, se o respeito for oração, tem tempos de orações sim. Não quer dizer que a fila de madrugada é menor, mas é louvável um servo de Deus acordar de madrugada para orar ao Senhor. Mas vamos entender que isso é mito, porque as pessoas pegam uma frase do mundo e misturam com a Bíblia. Essa frase gera culpa em quem está cansado, irmãos. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, está cansado, está sobrecarregado ou até esgotado. A pessoa começa a achar que não está sendo abençoada porque não se esforça o suficiente. Olha o que isso pode trabalhar na mente da pessoa. Entendeu? Talvez, vamos dar exemplo. Eu posso fazer 30 dias de acordar cedo, disciplina, correr, que seja. E aí imagina a pessoa que talvez tenha o seguinte: nossa, eu não sou abençoada porque eu não me esforço como meu irmão se esforça. Mas cada um é cada um. Para Deus deu para cada um uma carga diferente. Então a gente temos que entender antes de tecer uma crítica. Deus não trabalha com meritocracia humana, lembra disso. Ele abençoa pela graça e não pelo quanto você acorda cedo. Descanso também é uma parte espiritual, entendeu? Porque Deus sabe que você é ser humano. Então eu não estou falando que quem acorda ou não acorda está errado. Eu estou querendo dizer para vocês que não é uma regra, amém? E aí eu tenho uma historinha para você, não levem a bomba também. Um homem trabalhava 16 horas por dia, tentando agradar a Deus. Quando parou por exaustão, percebeu que Deus continuava sendo Deus. Se precisa mesmo de performance, por que Deus não mudou a vida dele de forma diferente? Amém? Deixa eu te falar com você, meu querido e minha querida. Independente do que você faça, Deus é Deus. Amém? Eu costumo dizer que a gente estamos a serviço do Senhor. Mas Deus sabe que você tem que dormir, você tem que comer, você tem que levantar. Então eu não estou querendo desconstruir nada na vida de ninguém. Mas isso não é bíblico. Amém? Quem cedo acorda, Deus ajuda. Vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta, pastor. Dinheiro é a raiz de todo mal? É isso que a Bíblia diz ou está mal interpretado? Opa! Eita! Ô, irmãos, eu vou falar que a igreja também tem que parar com esse discurso de pobreza. Pelo amor de Deus também. Entendeu? Todo mundo corre atrás para ganhar o seu. Aí na hora que não tem, fala assim, não, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, irmão. O dinheiro, irmãos, eu posso te dizer uma coisa. Ele é um bom servo, mas ele é um mau mestre. Ele não te ensina nada. Amém? O dinheiro não te ensina nada. Então, a gente temos que entender, vamos ver o que o texto está dizendo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque eu nunca vi uma geração, irmãos, para ser sincero, que engole texto bíblico igual não sei o quê, porque quer engolir aquilo que acha que é ao seu bem prazer. Olha o que a Bíblia fala. Qual foi a pergunta, Rafa? Dinheiro é a raiz de todo mal? É isso que a Bíblia diz ou está mal interpretado? Está mal interpretado. O dinheiro é a raiz de todo mal? Vamos ver o texto? Os teólogos de plantão falam que o texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então todo teólogo fala isso. É um marco da teologia em vários lugares. Mas vamos lá. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, é escrito assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando a gente fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, a gente está falando que o dinheiro ele é um demônio. Não, irmão, ele não é um demônio, é o amor ao dinheiro, que acaba de alguma forma produzindo em nós idolatria, cobiça, e sabemos que no Apocalipse o que está escrito sobre isso. Então, desconstrói isso que o dinheiro é a raiz de todo mal. O texto está falando o amor, o dinheiro é a raiz de todo mal. Muita gente cresce com culpa de prosperar. E como se tem um recurso, como se ter um recurso fosse errado. Tem pessoas que se culpam disso, sabia, gente? Pessoa que trabalha, é honesto, que
Tem, igual o Rafa e a Aline aqui, tem a loja deles. Eu creio que no nome de Jesus eles vão prosperar cada vez mais, porque eles já são pessoas prósperas, pessoas que transmitem a alegria de Deus, mesmo com as dificuldades que eles têm, e nunca reclama, questiona, continua trabalhando. E se um dia honra a Deus, honrar eles, eu vou sentir o peso, não, Deus me honrou, então desci o mal. Não, eles são fiel a Deus, estão em comunhão. Eu creio que chegará o tempo que Deus vai honrar eles. Então, isso aqui é muito interessante, tem muita gente que cresce com culpa. E fala assim, não, eu prosperei, porque eu tenho... Gente, você trabalhou por isso, você está se esforçando, e o dinheiro não é seu dono é Deus, porque dinheiro não responde nada, quem responde é o Deus que nos sustenta. Amém? O problema não é o dinheiro, é quando ele ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Esse é o problema. Se você falar que o texto está falando sobre isso, aí eu entendo. Amém? Vamos lá para uma ilustração sobre isso também. 2 homens tinham dinheiro, um usava para ajudar pessoas, o outro usava para se exaltar no meio das pessoas. O dinheiro era o mesmo, só que o coração era o mesmo? Não. Então tem muitas pessoas que são prósperas, que ajudam as outras, usam o seu recurso para ajudar a igreja, a instituição. Igreja, pela moeda que nós temos, ela usa o dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Então, irmão, igual eu falo, o dinheiro é um bom servo, ele só não te ensina nada. Por isso que tudo que nós temos que ter tem que estar sendo apresentado a Deus. Vamos lá para a terceira pergunta, Rafa? Perfeitamente, pastor, muito bem explicado. Terceira pergunta é: Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. Isso é realmente verdade? Vamos lá, o que a Bíblia diz sobre isso, hein? Eu vejo muitas pessoas falando isso, Rafa. Deus não dá um fardo a qual você não pode suportar. Deus continua e tal. Mas o que a Bíblia diz, que eu tenho por razão, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, é isso aqui, ó. Não veio sobre vós tentações, senão humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podereis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que não possa suportar? É uma pergunta. Então, realmente, nada que está acontecendo com você, irmão, se está acontecendo, pode ser a pior coisa, é porque você suporta. E Deus te sustenta. E Ele dá o escape, Ele te dá a oportunidade de você sair fora, Ele te dá a oportunidade, talvez... Aquela pessoa que fala assim, né, Rafa? Ah, não, eu caí porque eu não consegui resistir à mulher. Mas mulher você não resiste, você foge. Amém? Ah, eu não caí porque eu não resisti à minha carne. Ô, irmão, você está chamando Deus de mentiroso? Amém? Ah, eu não suportei e aconteceu isso. Não, irmãos. Tudo na vida tem um processo. Quem estava no culto da nossa igreja ontem, eu falei sobre isso. Tem um processo. E Deus, Ele sim, Ele só coloca algo que você vai suportar. Amém? Mas vamos lá. Essa frase pode gerar pressão absoluta, irmão. A pessoa sofre e ainda acha que precisa dar conta sozinha. Não, é sobre Deus. Amém? Há fardos que são maiores do que nós, sim. Para que dependemos totalmente de Deus, né? Não. Porque eu entendo que eu não estou sozinho, eu entendo que é um tempo, eu entendo que Deus ele pode me sustentar, eu crendo que Deus dará o escape. E aí eu tenho uma ilustração. Paulo diz que passou por situações acima das suas forças. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Era exatamente para aprender a confiar mais em Deus do que em si mesmo. Então você entende que tem situações que talvez até hoje você não está conseguindo suportar porque você parou de depender de Deus? Eu tenho uma história muito interessante. Isso aqui vai para vocês, Rafa. Tinha um filho que estava com um armário assim, ó. Essa história é muito linda. E o pai dele falou assim, filho, empurra esse armário. E tentou, a criança tentou empurrar e não conseguiu. Aí o pai virou para o filho e falou assim, filho, você tem força, empurra o armário. Ele, papai, eu estou tentando e não consigo. Aí, você usou toda a sua força? Aí o pai falou que ele assim... o filho falou com o pai, eu usei, papai, tudo que eu podia, eu usei. Ele, não, você não usou, você não me pediu minha ajuda. Então, Deus é a nossa força, irmão.
Então, Deus, ele sempre vai colocar na nossa, vai permitir acontecer algo que nós podemos suportar. Olha a história de Jó. No Jó 42, você sabe o resultado. Amém? Então, vamos lá para a quarta pergunta. Tremendo, pastor. Quarta pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Isso é bíblico ou é só uma ideia popular? Epa! Todo mundo é filho de Deus? Isso é bíblico ou é só uma ideia Popular. Rafa, você está sendo bem cirúrgico aí, hein? Isso é uma bomba, pastor. É uma bomba mesmo. É uma bomba que vem no peito e não é a bombinha não, porque talvez a gente estamos pensando de uma forma e é de outra. Mas vamos lá, o que a palavra de Deus nos tem para apresentar sobre esse texto. Amém? Em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e no verso 12, está escrito assim. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, eu entendo que o filho, ele sabe o pai que tem. Se você simplesmente quer ser filho, mas não reconhece a paternidade do pai, como é que você é filho de Deus? Porque a Bíblia fala que ninguém vai ao pai senão, ninguém vem ao pai senão por Cristo. Vamos entender um pouco essa bomba? Amém. Essa ideia traz um falso conforto. Você reparou? Não, eu estou assim, mas eu sou filho de Deus. Fazendo a pessoa achar que não precisa de transformação em área nenhuma. E, vou ser sincero, todo pai quer que o filho seja quem realmente ele criou. Será que a gente está sendo criado por Deus? Nós estamos sendo educados por Deus? Estamos sendo lapidados por Deus para falar que nós somos filhos de Deus? Por que o pai não corrige quem ele ama? O pai não protege o filho? O pai não educa o filho? E aí, vamos lá. Todos são criação de Deus, mas filhos são aqueles que o recebem. Amém? Todos são criação. O animal é criação de Deus, todos são criação de Deus, mas filho é quem realmente recebe. Amém? Eu tenho uma ilustração. Não é porque alguém entra em uma casa que automaticamente vira filho. Filiação exige relacionamento e aceitação. Você acha que todo mundo que entra na minha casa é meu filho? Não, precisa de algumas coisas. Relacionamento e aceitação. Aceitar quem eu sou, aceitar quais são os meus mandamentos, quais são as minhas regras e aceitar como se porta na minha casa. Amém? Então vai esse despertar aí. Só é filho de Deus quem recebe ele como pai. Amém? Vamos lá para a quinta pergunta, Rafa. Eu acredito que é a última. Estamos chegando ao fim, pastor. Glória a Deus. Muito edificante esse tema. E a quinta pergunta é o seguinte: Deus quer que você seja feliz acima de tudo? Epa! Isso está na palavra ou é cultura? Opa! Essa foi para fechar com chave de ouro. Tem pessoas, gente, que eu vou falar que isso é pessoalmente familiar. A pessoa está lá destruindo a vida dela na bebida e fala, mas Deus quer a nossa felicidade. A pessoa está lá se destruindo na droga, não, mas Deus não quer ninguém feliz. Olha a bomba aí, ó. O que você responde no texto mais conhecido do mantra cristão? Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus colocou a felicidade em primeiro lugar aqui? Deus colocou a tristeza em primeiro lugar? Deus colocou aqui o seu sentimento em primeiro lugar? Deus colocou em primeiro lugar o reino dele. Isso é bíblico. E a justiça dele, não é a nossa. Isso é bíblico. E as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente vai ter tempo de tristeza, tempo de riso. Eclesiastes 3, você lê na sua casa. Você vai ver que há um tempo para tudo. Como que eu vou chegar no velório rindo? Não tem como. Então é um tempo de chorar. Não é? Mas vamos lá. Esse pensamento faz a pessoa tomar decisões baseadas só em emoção, ignorando o propósito e os princípios de Deus.
Deus não está comprometido com a sua felicidade momentânea, mas com a sua transformação eterna. Isso é o comprometimento de Deus com a nossa vida. Amém? Eu queria trazer uma ilustração aqui também. Imagina uma criança que quer doce o tempo todo, mas o pai sabe que ela precisa de alimentar saudável. Pensa só, Deus pensa em curto prazo ou em longo prazo? Então, dentro do pacote tem hora que tem a tristeza para você amadurecer. Dentro do pacote tem hora que tem as provas, as perseguições, o momento que Deus deixa, se silencia para você aprender, porque Ele já falou com você um dia. Então é esse ditado, uma criança quer doce o tempo todo, mas o pai sabe que ela precisa de comida saudável. O pai vai entregar o doce porque ela quer naquele momento? Então é só um entendimento que a gente tem que ter sobre isso. Amém? Irmãos, tem muitas frases bonitas por aí, mas nem tudo o que é popular é bíblico. Aprenda isso. Tem muita frase bonita, eu já usei muita cultura que minha mãe falou comigo, mas nem tudo é bíblico. Por isso eu falo agora para pregadores, para pessoas, toma cuidado quando você fala alguma coisa e aponta para a Bíblia, porque além do Apocalipse fala que ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula da minha palavra. E aí, gente, eu falo sempre, se você não gosta que ninguém usa o seu nome para falar aquilo que você não falou, não use o nome de Deus para falar aquilo que você aprendeu com outro ser humano. Então tem muita frase bonita, você pode usar as frases bonitas, só não fala que é bíblico, tá tranquilo. Nem tudo é conforto. Tem coisa que é confronto e tem coisa que é transformação. E não use o texto bíblico pela metade. E aí vai uma orientação. Você tem vivido baseado na palavra ou em frases que aprendeu com a sua cultura ou com a sua família? Amém? Aqui eu fecho. Diante da palavra, eu me calo. Diante dos homens, eu procuro saber se é isso que Deus está apontando. Nós ficamos por aqui com mais uma Levinha Bomba. Agradeço a Rafael pelas perguntas. Espero que tenha ajudado vocês com essas 5 perguntas, que talvez algumas delas já te confrontou a sua alma. E eu espero vocês no próximo Levinha Bomba. Até a próxima. Vamos que vamos.